A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. É sempre também uma honra imerecida, fruto da pura bondade e misericórdia de Deus, o privilégio de servir a sua obra, de servir a sua igreja, e o Senhor nos tem dado essa alegria, especialmente hoje, que é o dia que nós participamos da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, junto com o batismo, são as duas ordens, as duas ordenanças de Jesus para a sua igreja. Ele é específico em dizer que nós devemos passar pelo batismo, quando ele diz: ide e ensinai e batizai todas as nações. Ele diz também lá em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é uma ordem bíblica, assim como a Santa Ceia do Senhor. Ele reuniu os seus discípulos ali na sua última reunião antes da sua prisão no jardim do Getsêmani, e ele determina a eles, é uma ordem que ele expressa ali, quando ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, quando ele distribui o cálice entre eles e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, fazei isso em memória de mim. Mateus capítulo 26 é específico, quando Jesus diz aos discípulos: bebei dele todos. Então, a Santa Ceia do Senhor tem uma importância sem comparação nas nossas vidas. Ela não é um símbolo através do qual nós recebemos a fé. Ao contrário disso, a Santa Ceia, ela é um símbolo onde nós, ou por meio do qual nós declaramos a nossa fé. Nós não adquirimos fé porque participamos da Santa Ceia, mas nós participamos da Santa Ceia por fé, porque estamos cumprindo o ide de Jesus, e não somente fazendo isso, mas confessando a sua ressurreição e o seu retorno. Estamos lembrando da sua morte, ressurreição e da sua volta. A participação da Santa Ceia, ela é uma cerimônia iniciada pelos cristãos lá na última ceia da qual Jesus participou com os seus discípulos. E assim ela tem desde então ocorrido periodicamente no meio da igreja há milênios, e através dela nós a cada vez repactuamos a nossa caminhada com Ele, nós renovamos o nosso pacto com o Senhor, o nosso compromisso de fidelidade à sua palavra, a nossa busca contínua e essencial da vida de santificação, e assim nós vamos caminhando até o retorno de Jesus. Ela é muito importante para nós. Então você que vai participar da Santa Ceia do Senhor, faça isso com o coração aberto, faça isso derramando a sua alma na presença do Senhor. Neste período triste da história humana, onde nós estamos passando por essa pandemia, essa peste que tem assolado o mundo, e isso tem tido um impacto nas igrejas, tanto do ponto de vista de reuniões presenciais, quanto do sofrimento para com aqueles que sofrem, para com aqueles que perderam parentes, irmãos, amigos, A igreja comunga com o mundo deste sofrimento. Nós participamos, assim como todos, de maneira comum deste sofrimento. Mas Deus tem nos dado a possibilidade de, ainda assim, não interrompermos a participação na Santa Ceia do Senhor.
Em tempos comuns, é o dia onde nós normalmente temos o maior número de pessoas na igreja. É um momento onde nós celebramos juntos, é um momento de um louvor com muita alegria, é um momento de uma palavra pastoral, e nesses tempos nem sempre isso tem sido possível, mas mesmo que alguns participem nas suas casas, retirando na igreja o kit de Santa Ceia, que é preparado aqui pelos obreiros, que é separado exclusivamente para esse fim. Portanto, todos têm participado da Santa Ceia do Senhor. Os nossos diáconos, com o amor de sempre, com o carinho que sempre têm, preparam aqui de maneira higiênica, um kit, com a embalagem assim bem bonita, bem higiênica, E aqui dentro os irmãos podem ver que vai um recipiente com o pão, que está colocado aqui, e também um recipiente com o cálice. E este cálice é entregue, este kit é entregue para aquelas famílias que não podem estar todos presentes, ou porque tem alguma comorbidade, ou porque tem alguém acamado, ou por uma necessidade especial. Os obreiros também, já mesmo antes da pandemia, levam aos lares daqueles que têm dificuldade de locomoção, levam a Santa Ceia para que este ato que é tão importante para nós seja compartilhado por todos os membros do corpo de Cristo. E essa participação, esta cerimônia, ela não é meramente uma questão religiosa, ela não pode ser meramente uma questão religiosa. Ela é acompanhada de oração, de comunhão com Deus, Ela é acompanhada de um sentimento de esperança de que nós muito breve estaremos com o Senhor Jesus, e aí sim participaremos com Ele da Santa Ceia sem igual, ali na glória, ali na eternidade. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João. É um texto muito conhecido. É importante, se você tem aí uma Bíblia, seja no seu celular, seja uma Bíblia tradicional, em papel, seja no seu computador, leia nesse momento a Palavra de Deus. Abra a Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vamos encontrar um texto muito interessante. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 50, ou melhor, a partir do versículo 48, que diz assim: Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este nos dar a sua própria carne a comer? Jesus, pois, disse-lhes: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. É perceptível que aqui o apóstolo João, ele repete, ele registra nos seus escritos a palavra ou as palavras
de Jesus nesta ocasião, quando ele estava diante de uma grande multidão. A Bíblia diz que esta multidão, nós vamos encontrar isto, no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus multiplicando o pão para essa multidão. Essa multidão acompanhou a Jesus, atravessou, ou rodeou o mar da Galileia, o lago de Tiberíades, para encontrar Jesus na outra margem do lago, na outra margem do mar da Galileia. E a Bíblia diz que ali Jesus operou um milagre, multiplicando o pão para que eles comessem. E todos ficaram exultantes, todos ficaram extremamente alegres, porque eles viram em Jesus uma resposta para uma necessidade imediata, a necessidade de alimento. E esta é uma necessidade básica de todo ser humano. Aliás, é muito comum na Bíblia Sagrada a gente encontrar a palavra pão para sintetizar, o alimento em geral. Então, quando a Bíblia fala de pão, algumas vezes ela está falando do pão especificamente, mas em muitas vezes, em muitas ocasiões, essa palavra é usada para falar do resumo de toda a alimentação que o homem necessita. E nós sabemos que todos precisamos de nos alimentar. Por isso que todos os dias nós alimentamos o nosso corpo físico, Nós ingerimos a água, que é um líquido essencial para refrigerar, o nosso corpo, para saciar a nossa sede. E comemos o pão ou outro alimento que seja para saciar a nossa fome, e assim nós subsistimos, assim nós nos mantemos vivos, fisicamente. Mas quando Jesus faz esse grande milagre, Jesus encontra a multidão do outro lado, e Jesus começa a conversar com eles, e de uma maneira muito direta, como aliás era o hábito de Jesus. Ele diz para eles que muitos deles estavam ali simplesmente por causa do pão, simplesmente porque Jesus operou o milagre do pão, e eles estavam esperando o próximo pão que Jesus multiplicaria. Mas então Jesus começa a falar com eles de um outro alimento que sustenta a alma do homem. Os fariseus, os judeus que ali estavam, ouvindo Jesus falar sobre isso, eles perguntam a ele: ora, Moisés, o grande profeta, o profeta lá do Antigo Testamento, o profeta da travessia do deserto, nos deu o pão do céu para comer, que era o maná. E tu, qual alimento nos dará? Que sinal tu mostrarás para dizer que tu és um profeta? Qual alimento nós receberemos de ti? E então Jesus diz para eles: Moisés, na verdade, não lhes deu o pão do céu. Moisés lhes deu o maná, com um alimento para a provisão necessária para aquele momento. Mas todos aqueles que comeram o maná morreram. É por isso que no versículo 48 ele diz: eu sou o pão que verdadeiramente dá vida. E essa vida de que Jesus estava falando aqui não era da vida física, era da vida espiritual. Jesus é o pão, é o alimento que sustenta a nossa vida interior. Nós, além desse corpo físico, nós temos uma vida interior, nós temos um intelecto, nós temos um espírito, nós temos uma alma, e a alma e o espírito, eles são vivos, e eles precisam também de uma sustentação. E assim como o corpo necessita desse pão que é perecível, desse pão que é passageiro e que nós alimentamos hoje e amanhã nos alimentaremos de novo, ou é desejável que nos alimentemos de novo, a nossa alma necessita de alimento. E Cristo é o alimento
que dá sustento à nossa vida espiritual. Então é por isso que Jesus diz para eles: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná era um pão providenciado por Deus, dado por Deus, mas o objetivo do maná era o alimento material, era o alimento físico. Eu sou o pão da vida, e quem de mim se alimenta viverá para sempre. Quando os fariseus ouviram Jesus dizer aqui que o alimento que ele daria para os seus discípulos, para aquela multidão, enfim, para o mundo, seria a sua própria carne, né? Então eles ficaram verdadeiramente assustados, disseram: como é possível alguém dar a sua própria carne a comer? E Jesus reafirma isso, né? No versículo seguinte, quando ele diz que verdadeiramente, né, a sua carne era comida e o seu sangue bebida, e aquele que não se alimentasse da sua carne e do seu sangue não teria vida em si mesmo. Esse texto, ele realmente causou um impacto muito grande naquele povo. Jesus estava dizendo que havia um alimento que tinha como objetivo sustentar a alma humana, a vida espiritual do homem. E esse alimento seria a sua carne e o seu sangue. E Jesus, ele coloca aqui algumas importâncias, né, de se comer da sua carne e se beber do seu sangue. Ele diz que quem não come da carne do Filho do Homem, não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Se você não tem participado da Santa Ceia do Senhor, procure organizar a sua vida espiritual para que você possa participar. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. Ele continua dizendo: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor e fazemos isso como nos ensina as Escrituras, fica muito claro para nós que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que dizemos que Cristo nos salvou e nós permanecemos salvos em sua presença, porque permanecemos confessando nele a nossa fé, permanecemos em comunhão com ele e permanecemos na esperança da ressurreição no último dia ou na esperança do arrebatamento da igreja. Ele diz também: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nós vamos encontrar mais à frente nesse mesmo evangelho, Jesus dizendo, lá no capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Cristo mora em nós. Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos testemunhando que nós permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. É uma união mística, espiritual, né? Que por mais profundas que sejam as explicações, elas não conseguem chegar, né, à profundidade, né, ou à altura desse mistério tão grande. Nós em Cristo e Cristo em nós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E o texto também diz que assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta viverá por mim. A nossa vida espiritual está estabelecida sobre a pessoa de Cristo. Nós vivemos nele e ele vive em nós. E Jesus continua dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta também
viverá por mim. Jesus deixa muito claro nesses textos de que o nosso sustento espiritual depende de permanecermos em comunhão com Ele. Não é possível servir a Cristo e não conservar uma vida de intimidade com Ele. Não é possível servir a Cristo e não se sustentar da sua carne e do seu sangue. E ele estabelece aqui um paralelo, quando ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como Cristo, sendo Deus, tendo tomado a forma humana, viveu pelo Pai, viveu em plena e completa comunhão com Ele, nós que também vivemos em Cristo, precisamos nos alimentar dEle, nos sustentar dEle, de sua carne, de seu sangue, de sua palavra, para que tenhamos vida através dEle. Ora, queridos, por isso que é importante cada irmão em Cristo manter a sua vida de comunhão com Deus e participar, tanto quanto possível, da Santa Ceia do Senhor. Eu volto a dizer, se há alguma coisa em sua vida que te impede de participar da Santa Ceia do Senhor, procure ajuda espiritual, procure perdoar, procure pedir perdão, procure ajustar a sua vida na presença do Senhor, e assim participar da Santa Ceia do Senhor. Quando nós olhamos nos outros textos bíblicos que vai falar a respeito da Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus reuniu com os seus discípulos na última Páscoa, e estando com eles à mesa, tomou o pão e repartiu entre eles, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente depois tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. É bem importante dizer que o pão que partimos aqui na hora da Santa Ceia, ele é um pão comum até então. O suco de uva que utilizamos aqui na Santa Ceia, até o momento em que ele é colocado aqui nos cálices, ele é um elemento comum que qualquer pessoa encontraria no supermercado ou numa padaria. Mas depois que nós o colocamos, nós o apresentamos ao Senhor, e ele passa a ter para nós um valor espiritual. Mais que um símbolo, ele tem um valor espiritual. Desse momento em diante, ele deve ser usado exclusivamente para a Santa Ceia do Senhor. Ele é consagrado, ele é separado para esse fim, para que participemos dele lembrando do valor espiritual da morte de Cristo, do seu sangue, que é o elemento purificador dos nossos pecados, e que sejamos sustentados pelo seu corpo e pelo seu sangue. Eu quero convidar você que está no seu lar nesse momento, você que já retirou aqui, o kit para a Santa Ceia, eu quero convidar você a participar neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor apresentando a Ele, mais uma vez, o pão e o cálice. Você que está na sua casa, com a sua família, num culto doméstico, participando, faça isso em comunhão. Se há necessidade de perdão aí entre vocês, que haja esse perdão, que haja esse conserto, que haja essa comunhão, e que nós possamos participar de alma pura, de coração aberto,
na presença do Senhor. Ó Pai, nós te apresentamos este pão e este cálice, Senhor, conforme nos ensina a tua palavra, Pai. Este pão que desse momento em diante simboliza o teu corpo que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Nós reconhecemos o seu sacrifício como o único modo de justificar-nos na presença de Deus. Reconhecemos o seu sacrifício como o sacrifício substitutivo. O Senhor morreu em meu lugar, o Senhor morreu em nosso lugar, e através deste sacrifício santo e imaculado, nós podemos ser aceitos na presença do Pai. E também, Senhor, o teu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Que sejamos remidos pelo teu sangue, que sejamos purificados a cada dia pelo teu sangue, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão e repartiu entre eles e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, depois de haverem ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado para a remissão do pecado de muitos. Fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Participemos com alegria na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que você tenha uma vida de profunda comunhão com Deus. Que você tenha uma vida de entrega na presença do Senhor. Se você está sem participar da Santa Ceia por não poder congregar, se você está acamado, ou se por causa dos cuidados necessários nesse período de pandemia você não tem podido congregar, entre em contato com o seu pastor. Diga a ele que você deseja participar da Santa Ceia e ele vai providenciar meios para que você compartilhe desse momento espiritual tão importante na sua vida. Eu quero orar com você, encerrando nesta tarde. Eu quero orar em seu favor e pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. Pai de amor, nós te damos graças por seu amor tão grande, Senhor, por sua misericórdia para conosco, pelo privilégio de participar do teu corpo e do teu sangue. Ó Pai, que possamos permanecer em comunhão contigo, firmes na tua presença, Senhor, que possamos permanecer com os nossos corações alegres e com as nossas almas jubilando na tua presença, Pai. Nós confiamos em ti, Senhor, e na tua misericórdia nós esperamos a tua volta, Pai, em nome de Jesus. E assim que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do seu Santo Espírito seja sobre todos nós, e digamos juntos, amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Fique com Deus.